Qual será a melhor série de tráfico de drogas de todos os tempos? De um lado, as maiores séries brasileiras que mostram a estrada crua das nossas ruas, do outro, as maiores séries estrangeiras com todo o império global do crime. Vamos descobrir quem reina absoluto nesse jogo. E a resposta começa agora. E o primeiro duelo de hoje fica por conta de Narcos versus Sintonia. Em Narcos, vemos a ascensão e queda de Pablo Escobar, o traficante mais notório da história, líder do cartel de Medellín. É uma série eletrizante, violenta e viciante sobre poder, ambição e os custos de se tornar o rei do tráfico. É certamente uma das grandes responsáveis por popularizar a série sobre o tema no mundo. Do outro lado, a série brasileira Sintonia. A trama acompanha 3 amigos de infância cujas vidas se dividem entre o sonho do funk, o tráfico e o empreendedorismo. É uma produção autêntica, atual e necessária que mistura drama, música e realidade social, mostrando que na favela nem todo mundo é bandido, mas todo mundo está sujeito às suas consequências. E o vencedor é... No próximo duelo temos El Chapo versus Irmandade. Em El Chapo vemos uma série biográfica que narra a saga real de Joaquim Guzmán, o notório líder do cartel de Sinaloa. É uma visão épica e documental da vida do criminoso mais procurado do mundo, perfeita para quem quer entender a história real por trás do mito. Do outro lado, temos a série brasileira Irmandade, que explora as fronteiras entre a lei e o crime com performances intensas e uma trama que revela como o crime organizado está entranhado em todas as camadas da sociedade. E o vencedor é... No próximo duelo temos Ozark versus Dom. Em Ozark, a trama acompanha Martin Bird, um consultor financeiro que se envolve com o cartel de drogas mexicano e é forçado a transferir seu negócio de lavagem de dinheiro para as Ozarks, uma região rural do Missouri. É uma série intensa e cerebral sobre as moralidades distorcidas, o custo da ambição e até onde uma família pode ir para sobreviver. Do outro lado, temos a série brasileira Dom, uma série baseada na história real de Pedro Dom, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, e que mostra o conflito dramático entre ele e seu pai Victor, um policial federal que dedicou a sua vida a combater o tráfico de drogas. É um drama policial e familiar intenso e único, que brilha principalmente por esse conflito. E o vencedor é... No próximo duelo temos Breaking Bad versus Bom Dia, Verônica. Breaking Bad não é apenas uma série sobre tráfico, é a transformação épica de um homem comum em uma lenda do crime. É uma obra-prima do suspense sobre poder, ambição e as consequências de escolhas extremas. Do outro lado, a grande série brasileira Bom Dia, Verônica, uma trilogia que tem início quando Verônica Torres, uma escrivã da Polícia Civil, testemunha uma tragédia pessoal e acaba sendo envolvida na investigação de 2 casos sombrios. E o vencedor é... Agora, o duelo mais difícil, Better Call Saul versus DNA do crime. Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad que acabou virando uma obra independente ao explorar a transformação de Saul Goodman, um homem bom, em um advogado do crime. É uma narrativa magistral sobre identidade, corrupção e redenção. Do lado brasileiro, temos a série DNA do crime, uma série que acompanha uma equipe de policiais federais em Foz do Iguaçu. O grande objetivo da força-tarefa é identificar e capturar o líder enigmático e impiedoso dessa organização, conhecida apenas pelo apelido de Sem Alma. E o vencedor é... Se sua série brasileira preferida sobre tráfico de drogas perdeu, não fique triste. O duelo é duro, mas vem mais duelos pela frente.